Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para o próximo domingo, dia 14 de abril. E sem muita conversa, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, vamos para o que interessa. Campeonato Brasileiro, Série A, a bola rola às 4 horas da tarde, direto da Arena da Baixada. Duelo de invicto, na realidade é essa. O Furacão recebe a equipe do Cuiabá, o Furacão que está invicto a 7 jogos, com 7 vitórias consecutivas, e a última delas foi uma sonora goleada para cima do Raio Zuliano pela Copa Sul-Americana fase de grupo, 6-0 no último meio de semana. Já o Cuiabá defende a invencibilidade de 21 jogos até o presente momento, e fora de casa não sabe o que é perder a 10 jogos. São 8 vitórias e 2 empates, chegou a marcar 20 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols por partida, e sofreu apenas 6, números bastante sólidos, bastante satisfatórios defensivamente. Já a equipe do Atlético Paranaense está invicto dentro dos seus domínios há 23 jogos, e nos últimos 5 jogos, marcou 19 gols, uma média positiva aí de 4 gols por partida, e sofreu apenas 1, números bastante plausíveis no que diz respeito ao setor defensivo, sofrendo pouquíssimos gols. Já no confronto direto que apareceu para mim aqui, foram 3 últimos jogos entre eles. Não sei se foi na condição de mandante ou jogos aleatórios, não aparece aqui para mim. Mas enfim, foram 3 jogos com 2 vitórias do Atlético e 1 empate. Esses jogos aconteceram entre 2021 a 2023. Atlético é favorito amanhã. A melhor opção de entrada é o mais de 1,5 gols, mercado de gols. Tem potencial para ambas marcas, mas a princípio eu deixo para o ao vivo. Até porque o Furacão ultimamente dentro de casa está muito over, está muito sólido, tanto na parte da frente, ou seja, no seu setor de ataque, como também na parte defensiva. 2-0, um jogo com cara de 2-1, a realidade é essa, mas eu acredito num 2-0 ou mais de 1,5 gols, que é a entrada mais sensata para pôr no bilhete. Agora, saindo do Campeonato Brasileiro da Série A, partindo agora para a Croácia, rodada 30, jogão de bola, Ista 19-61, enfrentando a equipe do Rijeka. O Ista é o penúltimo colocado com 28 pontos, já o Rijeka é o primeiro com 65 pontos, mas está sendo, digamos assim, perseguidos ali, ó. Tá vendo pelo retrovisor a equipe do Dinamo Zagreb, que é o segundo colocado com 63 pontos. Então é de extrema importância que o Rijeka conquiste mais um resultado positivo amanhã e mantenha essa distância positiva do segundo colocado, que é o Dinamo Zagreb. A equipe do Ista não sabe o que é vencer a 5 jogos, são 2 derrotas e 3 empates. Em compensação, dentro de casa não perde também a 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, se mostrou ser um bom mandante nos últimos 5 jogos em especial, mas nos jogos aleatórios a situação é totalmente adversa, não sabe o que é vencer a 5. Já o Rijeka nos últimos 7 jogos está invicto, com 7 vitórias consecutivas e um detalhe, sem sofrer gols. Fora de casa vem de 4 vitórias e também sem sofrer gols, ou seja, está num momento muito positivo. A equipe está realmente empenhada a conquistar o campeonato. Fora de casa, confronto direto nos últimos 6 jogos entre eles, o Rijeka venceu 4 vezes, empatou 2, supremacia da equipe visitante. É um time que eu gosto muito, independente do que aconteça amanhã, não tenho medo de red, não tenho medo de hater, não tenho medo de comentários aí depreciativos, entendeu? Tenho personalidade para analisar os jogos que eu me identifico, que eu me interesso. Coloco na grade, você não é obrigado a filtrar todos os 5, você não é obrigado a jogar em todos os 5, você não é obrigado a jogar em nenhum deles, a realidade é essa. Entendeu? Essa direta aqui não é para os meus fiéis seguidores, não é para aquelas pessoas que realmente prestigiam o conteúdo, mas é para essas aves de rapina, esses abutres, que só sabem pousar ou caiu de paraquedas recentemente e aí quer meter o louco aí, falando merda aí nas postagens. Cara, o YouTube tá cheio aí de gente comentando futebol, cara. Vai para lá. Mas eu não dou pouco tempo para que você também esteja reclamando, até porque eu acompanho esses caras também. Eu acompanho o cara de mais de 500 mil seguidores, de quase 1 milhão de seguidores, que já cansou, e falar lá no vídeo deles, de excluir nego dos seus grupos VIP, de bloquear nego das suas redes sociais, entendeu? O cara que tem mais de 500 mil seguidores, cara, entendeu? Sofre bombardeio. Imagina eu que não tenho nem 800 seguidores. E aí eu tenho que estar aqui respondendo para você, lá diretamente, lá? Não, cara, eu não vou perder tempo com isso, entendeu? Para de urubuzar, só ficar enchendo o saco, vai procurar outro, entendeu? Então vamos para o que interessa. O Ista, pessoal, ele, repito, em compensação, mesmo estando 5 jogos sem saber o que é vencer, há 5 que não sabe o que é perder dentro de casa, Já o Rijeka, fora de casa, repito, vem de 4 vitórias nos últimos
4 jogos. E uma curiosidade também, sem sofrer gols, né? É favorito, probabilidade de 2-0 para o Rijeka, mesmo jogando fora de casa, mas a melhor entrada é o mercado de gols aqui, o mar de 1,5 gol. Eu acredito que o Rijeka vai fazer de tudo, né, para conquistar mais essa vitória e não dar sopa para o azar, ou seja, não permitir que de repente, numa bobeada, a equipe do Dinamo Zagreb tome a dianteira da competição. Então, 2 jogos analisados, né? Agora partindo para mais um jogo, domingão, dia 14 de abril, agora é pela Bundesliga da Áustria. Esse jogo acontece às 9 horas da manhã. Ratterberg, que é o 6º colocado com 18 pontos, recebendo a equipe do Sturm Graz, que é o 2º com 29 pontos. Lembrando, o líder é o Salzburg, né, com 32. Então é de extrema importância que o Sturm Graz amanhã também não decepcione. É favorito, é uma equipe de melhor qualidade, vive o melhor momento e em caso de vitória amanhã, empata em número de pontos com a equipe do Sturm Graz e aí deixa a competição muito mais interessante. A equipe do Ratterberg tem apenas 2 vitórias nos últimos 13 jogos. E na condição de mandante, apenas uma vitória nos últimos 6. Momento delicado, né? Momento muito ruim, com números muito abaixo da média, da expectativa. Foram 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Marcou 6 gols, sofreu 6, média positiva e negativa de 1 gol por partida. Já a equipe do Sturm Graz, nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora de casa não perde há 9 jogos, vive um grande momento como visitante. São 6 vitórias e 3 empates, marcou 18 gols, o que dá uma média positiva de 2 e sofreu apenas 8. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, um equilíbrio. 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Mas uma observação, essas 2 vitórias da equipe do Sturm Graz, né? Confronto direto na condição de visitante, foi pelo placar de 2-1, algo que eu também acredito acontecer amanhã. Probabilidade aí de Ratterberg 1, Sturm Graz 2, mas a melhor opção também, assim como nos outros 2 jogos, é o mercado de gols, um mar de 1,5 gol no bilhete. 3 jogos pré-analisados. Agora vamos para o 4º jogo, né? Pela Suíça Superliga, 11h30 da manhã, a bola rola para Young Boys, líder com 59 pontos, lembrando o 2º colocado é o Lugano com 56, enfrentando a equipe do Luzern, que é o 4º colocado com 48 pontos. O Young Boys tem apenas 2 derrotas nos últimos 15 jogos e 12 vitórias. Momento muito positivo da equipe da casa. Essas vitórias, esses resultados, esses jogos foram na condição de mandante, viu, pessoal? Já a equipe do Luzern está invicto a 5 jogos. Em contrapartida, oscilou bastante nos últimos jogos fora de casa. Nos últimos 8 em especial, foram 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Marcou 14 gols, o ataque até que funcionou bem, sofreu 9, média negativa de 1 por partida. Já na condição de mandante, confronto direto, 8 vitórias e 2 empates, invencibilidade de 10 jogos do Young Boys frente ao Luzern, nos últimos 10, né, em especial. E eu acredito que amanhã tem tudo para vencer novamente e manter aí a manutenção da primeira colocação, né? Young Boys 3, Luzern 1 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para a Turquia, 1h da tarde, jogão de bola, Karagümrük recebendo a equipe do Fenerbahçe, jogo aí com aspirações de título, né? O Fenerbahçe é o 2º colocado com 82 e o Galatasaray no momento é o líder com 84. Uma vitória amanhã do Fenerbahçe deixa a situação do mesmo muito, muito gratificante. Já a equipe do Karagümrük é o 2º da zona do rebaixamento, né? 18º com 30 pontos, apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, momento delicado. E não vence a 5. Em casa, uma situação tanto quanto diferente. A equipe não sabe o que é perder a 8 jogos, né? Curiosidade aqui, né? Um contraste. São 5 vitórias e 3 empates. Mas nos jogos aleatórios, a situação não é tão favorável assim. O que esperar amanhã? A vitória do Fenerbahçe, é um jogo com cara de 2-1. Mas eu vou dar essa moral para o Fenerbahçe, vou ser mais otimista. Karagümrük 1, Fenerbahçe 3 ou mais de 1,5 gol no bilhete. No confronto direto aqui, nos últimos 10 jogos entre eles, a equipe do Fenerbahçe manteve uma invencibilidade com 6 vitórias e 4 empates. Então, supremacia do Fenerbahçe aqui, eu acredito que amanhã tem tudo para conquistar mais uma vitória e solidificar a liderança do campeonato. Agora partindo para o último jogo, né, da análise top 5, eu já analisei aqui Young Boys, já analisei aqui Fenerbahçe 2, já analisei aqui Atlético Paranaense 3, já analisei aqui Rijeka 4, né? E tem mais um outro aqui que eu também analisei, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, são 5 jogos. Vou dar essa moral aqui, né? Eu não ia falar sobre esse jogo, mas eu vou falar, vou dar essa moral aqui.
Tinha o Sturgrais também, né? Que eu analisei aqui, né? Tem sim o Sturgrais. Sturgrais para vencer 2-1. Young Boys para vencer 3-1. Atlético Paranaense para vencer 2-0. Rijeka para vencer 2-0. Então, Rijeka 1, Atlético 2, Young Boys 3, Fenerbahçe 4 e Sturgrais 5. Então, pessoal, ficou assim, ó. A múltipla top 5 do dia ficou para vencer, para os mais corajosos, para os mais otimistas, por sua conta e risco, Rijeka, Atlético Paranaense, Young Boys, Sturgrais, falta só um aqui, viu, pessoal? E Fenerbahçe, isso mesmo. Agora a tripla do dia baseado nesses jogos pré-analisados, análise áudio e vídeo, eu colocaria aí o Fenerbahçe, o Rijeka e a equipe. Vou dar essa moral, viu, pessoal? Não queria dar, mas vou dar. Vou dar essa moral aqui para o Sturgrais. Sturgrais, Rijeka e Fenerbahçe, a tripla do dia via áudio e vídeo. Agora, a tripla promissora, eu iria de Atlético Paranaense, ST Pauli pelo campeonato alemão, e vou dar outra moral aqui para uma outra equipe aqui, que já me decepcionou algumas vezes, mas eu acredito que, pelo momento que vive, por essa nova temporada, né, eu acredito que não vai me decepcionar amanhã, que é o Atlético de Bilbao, frente ao Mallorca. Atlético de Bilbao, né? É a tripla promissora junto com a equipe do Atlético Paranaense, né, pessoal? E junto a equipe do Sturgrais, isso. A tripla do dia ficou assim, pessoal. Resumindo aqui, né? Fiz uma confusão aqui, mas vou resumir aqui, ó. Eu já tinha salvo aqui, viu, pessoal? Fenerbahçe, tripla do dia, 3 para vencer. Young Boys e Rijeka. Essa é a tripla do dia. Esquece qualquer coisa que eu falei anteriormente. Fenerbahçe, Rijeka e Young Boys. Agora a tripla promissora fica por Sturgrais, Atlético Paranaense e ST Pauli. Essa é a tripla promissora. Esquece o que eu falei agora há pouco, eu confundi tudo aqui. A tripla promissora é ST Pauli, Atlético Paranaense e Sturgrais. A tripla do dia, Young Boys, Rijeka e Fenerbahçe. Beleza, pessoal? Para quem gosta de placares exatos, eu iria aqui, Rijeka 2-0 para cima do Ista, Fenerbahçe 3-1 para cima do Carango Hulk e Young Boys 3-1 para cima do Loser. Essa é a tripla exata aqui, viu, pessoal? Agora mais uma tripla exata aqui, eu iria de Corinthians 2-1 para cima do Atlético Paranaense, ST Pauli 2-0 para cima do Elversberg e Atlético Paranaense 2-0 para cima do Cuiabá. Tripla exata promissora. No final do vídeo, outras entradas e probabilidades, top 5, super 16, super 20, top 10, triplas exatas, placares exatos, bilhetes prontos, enfim, outras possibilidades aí de entradas amanhã no mercado de apostas esportivas. Uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus e desculpe o desabafo, beleza, pessoal? Uma boa noite, fique em paz.